Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, poderia estar muito melhor, né? Afinal, o Inter empatou com o Novo Hamburgo em 0-0, um jogo horroroso no Estádio do Vale, gramado ruim, arbitragem ruim, atuação ruim, mas tivemos algumas coisas boas, né? Pelo menos eu enxerguei isso e eu quero compartilhar isso aqui com vocês e, claro, a preocupação com o começo do Campeonato Gaúcho do Internacional e a mudança no discurso sobre reforços para a temporada de 2023. O presidente Barcelos se manifestou e deu algum indicativo de problemas do Internacional para contratar atletas e o prazo que o Inter tem para reforçar o grupo visando a conquista do estadual. Te conto tudo isso depois da vinheta. Gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre o empate do Internacional ontem, 0-0 contra a equipe do Novo Hamburgo. Como eu disse na manchete, um jogo muito ruim, um gramado horroroso. Eu estive no Estádio do Vale, lá em Novo Hamburgo, um gramado precário, muitos buracos, né, e que dificultou o andamento da partida. O próprio técnico Mano Menezes chegou a dizer ontem que é uma vergonha para o futebol gaúcho transmitir um jogo como esse em rede nacional, fora o resto, né, dos problemas. Eu ontem assistindo ao jogo, né, e tudo que rolou na rodada do Campeonato Gaúcho, a gente olha o torcedor do Internacional pagando R$120 no ingresso para o jogo lá no Vale, pro principal destaque do jogo ser um maqueiro do Novo Hamburgo que tirava um jogador a cada 2 minutos. Ontem, pela primeira vez, eu vi no futebol um jogador que saiu do banco de reservas e que teve câimbras na equipe do Novo Hamburgo para ser atendido pelo médico da equipe da casa. Mas enfim, dito tudo isso, o Inter tinha que ter passado por cima ontem. Criou alternativas, criou chances de gol e acabou desperdiçando. Wanderson foi abaixo, né? Perdeu 2 gols importantes no jogo de ontem. O Depena não conseguiu se adaptar ao gramado. Mário Fernandes ainda no seu segundo jogo muito oscilante. O Bustos entrou no segundo tempo e deu uma resposta muito melhor. Gostei do Alan Patrick, acho que é a grande notícia do Inter neste começo de temporada. Jogador que terminou o jogo ontem jogando 90 minutos e com um lance espetacular na última bola. Limpou 5 jogadores, bateu e a bola estourou na trave. Gostei também do Baralhas, que estreou como titular ontem, né, fazendo a abertura de meio campo, e o Mano até disse na coletiva, né, que ele é o jogador mais próximo que o Inter tem do Gabriel, e acho que é uma questão de tempo então para que ele vire titular da equipe do Internacional. Vamos ver o que o Mano faz na quarta-feira, né, contra o Caxias, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Eu gostaria de ver, né, uma repetição com o alemão Pedro Henrique e Wanderson no time titular, que ele usou ontem. Mas claro, né, como o gramado estava impraticável, não dá nem para dizer que deu certo e nem que deu errado, né? Não dá para analisar muito taticamente o jogo ontem, porque realmente as condições do gramado estavam bem difíceis. Só que a gente está vendo, né, uma dificuldade do Inter nesse começo de Campeonato Gaúcho. Afinal, o Inter ainda não venceu longe do Beira-Rio, são 2 empates contra o Avenida e contra o Novo Hamburgo, jogos que o Inter tinha que fazer os 3 pontos, empatou ainda com o Juventude dentro do Beira-Rio e conseguiu 2 vitórias, contra Ipiranga e São Luís. Só que a gente tá vendo, né, o time do Inter demorando a entrar no trilho. O Mano até disse ontem na coletiva que tá tudo bem, que entende que faz parte do processo, que as férias foram um pouco mais longas, que tem jogadores que vão engrenar com o decorrer da temporada, que ele vai mexer um pouquinho, né, para que todos ganhem ritmo de jogo. Só que tem algumas peças que não estão podendo ter o direito de oscilar, de jogar mal. Se o Depena vai mal, ele não tem reserva no Internacional hoje. O Alan Patrick também não. O próprio Pedro Henrique também não. Então, assim, talvez essa seja a diferença do Inter do ano passado para esse. E a gente está falando de jogadores que nem são tão indispensáveis assim, né, que acabaram deixando o Internacional. Então é claro que o Mano tem a sua parcela de responsabilidade, mas eu diria que isso é muito mais, né, uma demora da diretoria. Afinal, o Inter se apresentou para a pré-temporada no dia 14 de dezembro. Então, vamos lá, 14 de dezembro, 14 de janeiro, 14 de fevereiro. Nós estamos quase completando 2 meses da reapresentação do Internacional e 3 jogadores chegaram aqui. O Baralhas, que está começando a ser o titular, o Mário Fernandes, que é um reserva, e o John, que é reserva e nem no bid está ainda.
Então, assim, é claro que está demorado esse processo de contratações. E o Inter vai ter que acelerar por conta do prazo. Dia 24 de fevereiro encerram as inscrições para o Campeonato Estadual. Então o Inter precisa se mexer, afinal vai precisar incrementar um pouco mais de qualidade para conseguir conquistar esse Campeonato Gaúcho, que na minha opinião é fundamental para que o Inter tenha paciência, paz para trabalhar, senão vai estourar uma bomba política dentro do Inter, né, com a não conquista do Campeonato Gaúcho e as eleições no final do ano. Você sabe melhor do que eu como funciona esse tipo de situação. O Inter fala em 5 reforços, né? Um zagueiro, um extrema, um meia, um volante e um número 9, 5 jogadores. O prazo é o Grenal, né, da Arena, no dia 4 de março. O prazo do Gauchão encerra antes, né, no dia 24, e do campeonato da Libertadores, na Copa Libertadores, 4 de abril, que é quando encerra a janela internacional. Então, assim, são prazos que o Inter tem, mas está realmente bem devagar a questão dos reforços do Internacional e acho que pode estar fazendo a diferença em relação a isso no Inter. O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui, eu quero ver o que vocês pensam sobre o assunto. Fevereiro tá começando, né? Dia 6 de fevereiro, estamos gravando esse vídeo aqui, carnaval tá chegando, né? Eu tenho certeza que tu vai pro litoral gaúcho, vai pro litoral catarinense, vai descansar um pouquinho, mas eu sei que no teu inconsciente tu tá pensando em trocar de carro. E se tu vai trocar de carro, o local é a Gigante Veículos. Parada obrigatória para quem está no litoral ou está indo para o litoral em Capão da Canoa. Novos, seminovos, ter usado na troca e a certeza do melhor negócio. Eu estou deixando o link da Gigante Veículos aqui na descrição do vídeo para que tu troque uma ideia, o teu carro novo com certeza tá lá. Manda aquele WhatsApp, falta só um empurrãozinho para tu trocar de carro e a Gigante Veículos vai te ajudar a começar o 2023 de carro novo. Beleza? Link, como eu disse, na descrição do vídeo. Presidente Barcelos falou ontem na beira do gramado do estádio do Vale em Novo Hamburgo, eu estava por lá, e ele falou bastante, né, sobre a questão da janela do Internacional. Disse que o torcedor pode ter certeza que o Inter está trabalhando, mas, né, ele mostrou um certo pessimismo com a questão dos jogadores que vêm da Europa. Afinal, o discurso da diretoria, e isso foi falado de forma pública, inclusive pelo Mano Menezes, pelo presidente, que o Inter estava aguardando o fechamento da janela na Europa, no dia 31 de janeiro. Só que ele citou ontem que apenas o Chelsea da Inglaterra foi, né, um clube que movimentou o mercado. Ou seja, poucos times tiveram chegada de jogadores. E com isso, poucos clubes vão liberar os seus jogadores com muita facilidade. Só que assim, agora a pressa é do Inter. Por mais que o presidente diga na entrevista que não tem medo de perder campeonatos por conta da demora por reforço, porque confia no grupo e também porque tem medo de quebrar ainda mais o Inter, endividar ou deixar em uma situação pior o Inter financeiramente. Então assim, a pressão é grande, né? Por reforços, como eu disse, o prazo do Campeonato Gaúcho é 24 de fevereiro, ou seja, temos menos de 20 dias, e, né, a janela fecha no dia 4 de abril. Então, o torcedor fica nessa ansiedade, né? E o presidente não foi dos mais otimistas ontem, então fica essa questão. O Inter diz que vai buscar 5, vamos ver quando que eles vão chegar e se vai dar tempo aí de organizar um pouco melhor esse time do Mano Menezes. O Inter nos tirou uns pila na KTO ontem, né? Com esse empatezinho 0-0, mas tem Mundial de Clubes rolando, tem estaduais e tu tem que fazer o teu cadastro em kto.com. Usando o cupom COLAR tu ganha 20% de cashback no primeiro depósito e a KTO tá te esperando, né? Afinal tem futebol, tem outros esportes também, basquete, futebol americano e muito mais. Então te registra lá, o cupom é COLAR, vem fazer parte do time da KTO você também. Combinado? Deixa teu like, te inscreve, acenda uma vela, faça uma oração para que o Inter contrate jogadores, porque senão o ano vai ser complicado. Beleza? A gente se vê. Tamo junto. Tchau, tchau.